Esse capítulo 4 de Reikyo-Sensen definitivamente revelou algumas coisas que eu não sabia até agora sobre os heróis de cada país que vão lutar, mas também nós recebemos quais serão as próximas batalhas que veremos daqui pra frente, depois do Hazuichi vs o Aobi. E eu tenho certeza que depois de ver esse review, que eu vou contar tudinho em detalhes para vocês, todos vão ficar tão animados quanto eu para a próxima rodada que vai acontecer. Mas antes de falarmos de algo que ainda vai acontecer em um futuro meio próximo, vamos conversar sobre o começo do capítulo 4, ou 5 caso você não considere o 0, que mostra um pouco mais sobre o lado do Aobi, o herói inglês ou britânico, que todos os sons que ele ficou ouvindo em sua volta desde antes eram muito barulhentos para ele. E isso estava deixando-o com mais raiva e mais descontrolado do que antes. E, consequentemente, o poder dele da geração de neblina com aquelas lâminas estava ficando ainda mais forte e poderoso, deixando o herói japonês meio confuso, mas acaba percebendo que isso era por causa que o Aobi estava ficando mais irritado a todo momento, e isso faria que as coisas ficassem mais perigosas para ele. E isso pode muito bem ser muito interessante para as próximas batalhas que ainda estão por vir, já que quanto mais forte poderá ser a personalidade do personagem, ou como ele consegue controlar suas emoções, mais poderosa vai ser a sua geração e o controle que ele tem sobre os seus poderes especiais. Então, se a gente conseguir achar alguém que é ao mesmo tempo descontrolado, mas sabe como controlar seus poderes perfeitamente, vamos ter uma batalha ainda mais emocionante do que essa da primeira rodada. Mas voltando para o capítulo, o Aobi ficou descontrolado quando seus chefes, os líderes do país, começaram a falar para ele se controlar e que acabar morrendo pelo seu próprio poder, que era muito forte. O que, na minha opinião, seria muito melhor do que acabar morrendo depois de perder para o Hazuichi. Porque eu peguei zero empatia pelo lutador do Japão e queria muito mais que o Aobi ganhasse essa rodada porque ele merece definitivamente. E no meio dessa confusão que o Aobi estava criando, ele disse que não se importa mais com nada, e que essas pessoas que estavam ali em volta, principalmente as que estavam assistindo por serem importantes ou ricas, não importam para o futuro dele e o amanhã que está vindo, gritando bem alto para todas as pessoas que estavam ouvindo assistirem aquilo com mais atenção possível. E quando Hazuichi finalmente conseguiu entender o que o Aobi estava querendo dizer, ele parou de lutar e evitar os ataques do Aobi. E pela lógica, ele deveria sair muito ferido considerando que o Aobi estava se descontrolando naquele momento. Porém, magicamente, os ataques do Aobi também diminuíram na mesma hora, fazendo somente um pequeno corte na bochecha do herói japonês. Esse sim é o verdadeiro poder do protagonismo, com o roteiro protegendo ele das maneiras mais estranhas possíveis. E o herói japonês perguntou se o Aobi também teve alguém especial na vida dele, alguém que queria que ele visse as partes mais bonitas do mundo que existem e tivesse uma vida cheia de coisas lindas, do jeito que ele havia mostrado e pensando na sua própria mãe. E na mesma hora que ele ouviu essas palavras, o Aobi começou a se lembrar da Rosa, aquela mulher que estava do lado dele durante todo esse tempo e que perdeu subitamente. Mas pro Aobi, essa pessoa infelizmente já se foi há muito tempo e ele não se importa mais com nenhum ser humano que existe. Mas mesmo assim, ele falou uma coisa meio contraditória, de que ele quer continuar protegendo seu país. Isso por conta daquela mulher que cuidou dele, a Rosa, porque foi ela que chamou o seu país e a Torre de Londres a coisa mais linda. E ele quer proteger tudo isso a todo custo possível. E por causa dessa conversa com o herói japonês, o Aobi de repente também começou a se acalmar um pouco mais e a tempestade de lâminas parou completamente e ele estava com seus poderes sob controle. Aí do nada, parece que depois dessa pequena conversa que os dois tiveram, meio que pensando nas pessoas especiais da vida deles, o Hazuichi e o Aobi se tornaram amiguinhos, um sorrindo na direção do outro no meio da arena, porque o Aobi mencionou que os dois já estavam chegando ao seu limite máximo, e o Hazuichi respondendo, disse que não estava nem um pouco perto do seu limite e que ainda podia lutar muito contra ele. E os dois se chamando como se fossem realmente somente dois rivais querendo continuar com a batalha. Mas infelizmente, um dos dois acaba morrendo, já que nenhum quer desistir do seu próprio país. E desse jeito, ambos voltaram a lutar um contra o outro fora de tela, enquanto nós vamos para outro lugar da arena. Mas eu pelo menos esperava que a batalha fosse acabar por agora, já que essa parte do capítulo foi meio entediante, já que foi só o protagonista usando o discurso no jutsu
para fazer o Albi ficar mais tranquilo e continuarem lutando do jeito que já estavam antes. E que, pela lógica, esse sendo o 5º capítulo que estamos vendo da luta, ou o 4º, a batalha deve acabar no próximo, ou eles vão no máximo enrolar uns 2, 3 capítulos a mais do que necessário para deixar a batalha mais estendida e o torneio durar um pouco mais que o normal. Mas então, voltando para o capítulo, o que aparece agora é a sala de espera dos americanos e o seu herói representante. Mas coincidentemente, assim como eu, essas pessoas que estavam lá na sala de espera não estavam nem um pouco interessadas nessa batalha. Eles estavam mais discutindo sobre algo bem interessante, bem melhor do que 2 crianças virando amigas na arena. Eles estavam discutindo sobre os poderes dos heróis, mencionando que o herói britânico que está lutando agora mesmo, o Albi, foi descoberto há 9 anos atrás quando seu poder despertou, mas ele começou a treinar o combate de verdade somente 1 ou 2 anos atrás. Porém, com esse curto espaço de tempo, ele conseguiu criar um histórico militar impressionante para seu país, evitando invasões em outras áreas, invasões domésticas e outros países tentando se infiltrar lá dentro e muitos outros, já que eles colocaram etc. no final desse balão. E quem estava passando todas essas informações era uma mulher chamada de Nathan, ou um homem muito parecido com uma mulher. E ele era o chefe da equipe de gestão americana, dizendo que, segundo informações que ele obteve de uma forma, pelo visto, meio misteriosa, ou a América deve ter algum espião por aí, o que é muito provável, o Albi despertou seus poderes pela primeira vez quando viu seu único familiar que estava com ele morrer na sua frente por um tiro por conta de um presidente daquela época. Aí o presidente americano fez uma pergunta muito interessante, que inclusive eu estaria muito curiosa para saber a resposta, porque ele disse que muitas pessoas morrem todos os dias e várias delas perderam suas famílias na frente de seus próprios olhos e sofreram. Então por que o Albi em específico foi o único que despertou esse poder dentre tantas pessoas que podiam ter ela? Mas eles ainda, infelizmente, estavam investigando o porquê que eles possuem essas células que são chamadas de Teseu e ativaram seus poderes como os heróis do desespero ou heróis substitutos. Porém, essa agora seria a oportunidade mais do que perfeita para eles serem capazes de descobrir tudo o que tem para saber sobre os heróis que existem. Porque agora cada um dos heróis representantes de cada país estava ali reunido no mesmo lugar para a batalha. E essa luta que eles estão presenciando agora de cada uma das rodadas vai ser a coisa mais interessante deles assistirem atualmente para poder analisar cada detalhe. E esse tal de Nathan, que estava maluco pelos heróis, ainda por cima falou que as pesquisas não vão parar de jeito nenhum, se perguntando se é que seria possível criar outros heróis de forma artificial em massa, meio que usando as células de Teseu que uma pessoa tem e passando para outras, ficando super animado para fazer suas pesquisas, enquanto ficava com uma expressão meio esquisita de um maluco psicopata. Mas aí, de repente, quem começa a falar com eles é o herói dos Estados Unidos, Aiden, dizendo que se eles vão fazer uma produção em massa de heróis assim como ele, significa que vão nascer meio que clones idênticos a ele, e isso seria uma coisa bastante nojenta. Mas o mais legal dessa parte é que o Aiden se parece muito com ele lá de Death Note, brincando com a comida, fazendo torres de biscoitos, círculos com batatas e comendo constantemente. Porém, o que mais me surpreende nesse personagem não é sua aparência que é idêntica ao do Poseidon ou o jeito que ele age, mas sim a sua taxa de ressonância que ele tem com as células de Teseu, que é exatamente de 99%. Ou seja, ele é quase como um herói perfeito, só não chegou a 100% por causa de um pequeno número. E esse detalhe vai ser bem importante mais pra frente, que eu vou mencionar bem no final do capítulo para todos vocês. E o Aiden, depois de falar tudo isso, foi até proibido de ficar comendo, porque sua batalha logo logo vai começar, e ele vai poder continuar comendo depois de vencer a rodada. Mas logo após esse momento, o próprio herói disse que o japonês, o nosso protagonista, era muito incrível, e que mesmo com somente 50% de taxa de ressonância das células, ele está aguentando muito bem essa batalha em pé, porque o próprio Aiden mencionou que quanto maior a taxa das células de Teseu em um herói dentro do seu corpo que estão despertadas, maior vai ser a sua força, poder de combate e a sua vitalidade. Ou seja, ele praticamente vai ser mais resistente no meio da luta, vai aguentar mais socos, mais ataques e se tornar ainda mais poderoso. E ele fez até uma pequena teoria
sobre o porquê do poder do Hazuichi ser a geração de plantas, levando em conta que depois que todos os humanos morrerem em algum momento, é a natureza que vai tomar conta de todo mundo, consumindo cada parte que existia. E o Aiden ainda por cima também ficou curioso se ele vai conseguir descobrir todo o motivo pelo qual os heróis nasceram com esses poderes incríveis e que estão agora no meio desse torneio. Mas quebrando todo o clima que tinha ali interessante do Aiden tentando descobrir as coisas e entender por que tudo estava acontecendo, o seu presidente fala que ele não precisa ficar pensando nessas coisas necessárias e que ele deveria se concentrar em uma coisa só, mencionando que ele é especial, forte e foi escolhido para defender esse país. E por isso, ele precisa levar essa batalha completamente a sério e fazer o seu melhor como sempre, e não pensar que seria só um passeio no parque, se concentrando apenas na batalha que está por vir, porque tudo o que importa para eles agora é vencer, já que eles não querem ser os perdedores e correm o risco de ser eliminados no final da rodada e perder algumas coisas muito importantes para seu país, como por exemplo, o próprio Aiden. Mas o herói não parece ligar nem um pouco para o que o presidente está falando e fica pensando consigo mesmo, não existe um nome melhor para chamar esses heróis do desespero e continuam protegendo seu país, ou pelo menos um nome um pouco mais bonito, porque eles não são desesperados, mas sim estão protegendo o lugar que eles moram. E vendo o herói americano e o jeito que ele está agindo até agora, eu posso muito bem dizer que ele é mais do tipo e segue as regras, é tudo certinho, mas ao mesmo tempo quer continuar fazendo as coisas que ele quer, da maneira que ele quiser, meio que achando algum lugar nas entrelinhas em que ele possa escapar das regras de vez em quando. Mas ele também parece ser um personagem muito curioso e inteligente para querer entender tudo o que está acontecendo no meio da batalha e também sobre os heróis. E outro sinal de sua inteligência é algo bem sutil que aparece nesse capítulo, por causa que em uma de suas mãos tem um cálculo de matemática muito esquisito escrito nele, enquanto estava ao mesmo tempo usando uma luva, ou para esconder ou porque estava entediado. Mas eu nunca vi alguém que é burro e está entediado e escrever um cálculo de matemática que eu não entendi nem um pouco. Então depois desse pequeno momento, nós vamos para a sala de espera da heroína chinesa Yan Shi, que está sendo chamada por duas mulheres que parecem ser meio que ajudantes dela ou serviçais. E a heroína, além de ter esse nome, possui um apelido de Lagarto Cinza. E eu não sei o motivo desse apelido, mas com certeza deve ser algo pelo seu estilo de combate ou algum detalhe japonês como o zodíaco, mas eu não sei se existe lagarto nele. E essas ajudantes foram lá chamar ela para que ela se prepare para a batalha, porque ela é a próxima. E ela ficou se perguntando se não estava cedo demais para ela ser chamada para a batalha. Mas o motivo disso é de que a primeira rodada logo vai ser concluída e eles esperam que ela compareça para confirmar que está pronta para lutar. Mas a Shi não pareceu ligar nem um pouco para isso e ficou perguntando qual dos dois heróis da primeira rodada tem a maior probabilidade de vencer para as ajudantes. Mas uma delas disse que a própria heroína deveria ir lá em cima e ver por si mesma e decidir qual dos dois tem mais chance, já que ela esteve dormindo todo esse tempo em que a batalha estava acontecendo. E como ela infelizmente não conseguiu a resposta da sua pergunta, pediu imediatamente, como se fosse uma ordem, para ela entregar o tablet que mostra as próximas batalhas para que ela soubesse quem é que ele vai enfrentar na segunda rodada. E na hora que ela conseguiu e recebeu a informação, uma das garotas mencionou que foi a própria Gaia, a inteligência artificial, que projetou as batalhas para deixar elas ainda mais justas. E a heroína não parece ter gostado nem um pouco da maneira que ficaram cada uma das lutas, já que ela reclamou que todo mundo faz do jeito que bem entender e ela não pode. E vendo a lista dos lutadores das batalhas, percebemos que a próxima é de China versus Estados Unidos, os dois heróis que apareceram nesse capítulo com mais protagonismo do que o Hazuichi, e que vai ser uma das batalhas mais emocionantes de todas. E o motivo disso é bem claro que eu posso mencionar para vocês, porque esses dois países, além de serem os maiores e mais poderosos no ranking, a taxa de ressonância das células de Teseu dentro da Chi é de 92%, uma diferença mínima entre o Aiden dos Estados Unidos e ela. Então os dois vão ter uma enorme resistência, poder e também um combate maravilhoso, deixando a luta totalmente equilibrada e divertida para nós, que vamos assistir com os poderes deles quase em seu máximo com potencial total. Sem falar que as outras batalhas não ficam nem um pouco para trás,
principalmente do Brasil contra a Nigéria, que é uma das mais esperadas, se não for a mais esperada, por todos os fãs aqui do Brasil, pra gente poder saber se o Rafael vai ou não se transformar num dinossauro no meio da arena pra lutar. Mas se você quiser saber todos os detalhes, tintim por tintim, de cada batalha, os lutadores e os poderes que eles vão usar, temos um vídeo bem aqui no canal que você pode aproveitar para saber tudinho, que vamos deixar aqui em cima no card. Mas voltando para o final do capítulo, a heroína da China fala que essa é a pior batalha de todas e que essa guerra tá horrível, mas ela não pode evitar, então vai lutar mesmo assim, mostrando então um enorme sorriso no rosto enquanto ficava deitada, se perguntando se isso sim era a guerra como ela estava vendo. E vendo a maneira que ela está reclamando das coisas como se fossem brincadeiras e tem uma personalidade meio ousada, vai ser uma combinação perfeita com os Estados Unidos, já que eles são meio diferentes, mas isso é o que vai deixar a batalha bem mais interessante. E eu vi também que a maioria dos fãs percebeu que essa heroína da China é quase como uma versão feminina do King de Shimasu Valkyrie, e eu concordo completamente com essa opinião, principalmente por conta da tatuagem que os dois têm de uma centopeia quase chegando embaixo dos seus olhos. E por curiosidade, eu acabei pesquisando o significado dessa tatuagem, que acabou fazendo bastante sentido, tanto com Qin Shi Huang como com a Shi que vemos agorinha, porque a tatuagem de Scolopendra, que é o nome dela, parece dizer a todos que devem ficar longe de quem possui ela porque essa pessoa é perigosa. E aqueles que escolhem esse símbolo muitas vezes se opõem à sociedade, desafiam e ignoram os fundamentos. Eles não estão interessados na opinião de outra pessoa e eles fazem seu próprio caminho. E essa frase até me lembrou Qin Shi Huang, que falou que o caminho é o que ele faz. Essas pessoas são rebeldes, egoístas e amam chamar atenção para si mesmos e chocar o público. A Scolopendra é um predador, e isso significa agressão, vitória sobre o inimigo até a morte, e ao mesmo tempo demonstrando muita força, o que também me lembra a personalidade da Shi que conhecemos recentemente, e também o próprio fundamento das batalhas, tanto de Shimatsu como aqui no Heikyo-Sensen, onde eles têm que ganhar até a morte, mesmo que custe tudo que eles têm até o momento, demonstrando todo o seu poder até a vitória. Então eu mal posso esperar para ver como que vai ser a próxima batalha, que deve começar lá no final do mês que vem ou no começo de maio, porque eu já sei que o lutador do Japão aqui vai vencer essa rodada, então eu prefiro muito mais ver uma luta sem o poder do protagonismo atrapalhando tudo que vai acontecer daqui pra frente. Mas se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilhe esse vídeo para todos seus amigos, conhecidos e qualquer pessoa que você puder, porque desse jeito podemos alcançar um público ainda melhor para conhecer Heikyo-Sensen e tornar esse fandom completamente gigante como todos os outros que conhecemos. E eu conto principalmente com a ajuda de vocês, os nossos membros, o historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Charland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Breno Medeiros, Glitch TV e Matheus.